Então, beleza. Como tudo na vida, antes de apresentar a solução, eu vou apresentar o problema, né? Antigamente, eu usava esse shell script aqui para gerenciar as minhas notas, né, dos meus afazeres. Aí, beleza, o que esse enigma aqui tá falando, né? É um programinha bem simples que basicamente verifica se o arquivo referenciado na variável de ambiente todo existe. E se existir, ele mostra o conteúdo e imprime a saída numerada. E aí, quando eu executo esse programa passando algum argumento, ele redireciona o stdout, ou seja, a saída, né, do meu terminal, para o arquivo que eu referenciei. Então, esse arquivo, conceitualmente, ele era um banco de dados. Mas conforme esse banco foi ficando cada vez maior e mais desorganizado, e eu comecei a usar ele para anotações completamente vagas e inúteis, eu decidi repensar o conceito. Eu troquei esse shell script, né, para outro que se chamava simplesmente úteis, que são para anotações mais aleatórias, sem contexto, que eu tenho que fazer às vezes quando, assim, no momento que você está em uma call rápida, eu sempre estou com o terminal aberto, gosto de só escrever assim o que eu preciso, né? E tá aí. Aí eu fico verificando nessa lista, né? Então, beleza, esse era o problema, que eu precisava de uma solução mais robusta para gerenciar os meus afazeres, né? Eu precisava de uma aplicação de notas e, obviamente, existem várias soluções open source por aí no GitHub, porém, como, sei lá, uma mentalidade assim de engenheiro e por pura prática de programação, eu decidi fazer uma solução mais robusta que eu conseguisse rodar e hospedar aqui no meu servidor local mesmo. A solução é basicamente isso, uma aplicação de bloco de notas, nada muito uau, mas eu acredito que o básico bem feito pode surpreender. E muito bem, essa solução ela é composta por dois front-ends. Um deles é um pacote JavaScript que atua como um cliente do meu servidor local. É uma ferramenta CLI que eu utilizo para criar, registrar e deletar minhas notas quando estou no celular e eu não tenho acesso ao meu computador fisicamente e eu não sei, preciso registrar algo rápido. E o outro é um cliente web ainda em desenvolvimento, que contará com recursos, como vamos dizer, mais robustos que a CLI não oferece de forma prática. O back-end dessa aplicação foi desenvolvido em Express, utilizando Postgres como banco de dados, e eu usei ORM. Dito isso, vamos voltar para os detalhes técnicos de cada implementação, começando pelo cliente CLI. Então, como vocês podem ver aqui, não é nada muito magnífico. Eu acho que não tem nenhuma tecnicalidade que eu possa apontar agora, mas talvez tenha uma interessante que foi o fato de eu ter. Eu não quis utilizar nenhuma biblioteca para implementar essa solução. Então é um CRUD simples, mas eu não usei nenhuma biblioteca porque acredito que fazer passeadores exercita bastante a lógica de programação e acaba que às vezes quando a gente não usa bibliotecas, a gente descobre muitas funcionalidades nativas da própria ferramenta que estamos utilizando que, enfim, importa, né? Afinal, isso é programar. Então, por exemplo, aqui o próprio Node tem esse pacote, essa biblioteca, né, que é o read file sync, que eu utilizei para ler as variáveis de ambiente da API que esse front está se comunicando, né? De resto, só um pequeno CRUD mesmo, hum, nada muito além do, da requisição HTTP comum, não acho que vai ter muito que eu possa mostrar aqui. Mas vamos mostrar o segundo front dessa solução, que é talvez mostrar também aqui a aplicação funcionando, né? Ah, vamos lá, como vocês podem ver, essa ferramenta Excel faz uma requisição HTTP para o meu servidor e lista as notas em um JSON. Eu consigo utilizar também ela para registrar notas. Aí, ó, como vocês podem ver, funciona também. A mensagem, inclusive, está errada, apareceu nota atualizada, deveria ter sido registrada, mas está valendo, né? Agora vamos aqui para o cliente front-end dessa aplicação. Vocês pontuaram no requisito que
gostariam de saber como eu pensei, né, para fazer essa aplicação, então decidi mencionar tudo isso. Esse projeto aqui é um template minimalista que eu encontrei no GitHub. Na verdade, isso aqui já é a minha versão. Que eu implementei a partir de uma versão minimalista que eu encontrei no GitHub. Então, se a gente vier aqui no meu código-fonte, eu consigo demonstrar para vocês. Nessa hora que eu estava explicando a maneira que eu implementei, eu estava falando sem roteiro, enquanto eu estava mexendo no GitHub. Então, alguns detalhes talvez vale a pena ser mencionado aqui. Nesse momento, eu estou entrando no projeto original a qual eu forquei. Reparem que essa não é a aplicação que eu implementei. É a aplicação, é a matéria-prima do meu fork. Mas houve alguns detalhes técnicos que eu achei relevante mencionar. Então, é isso que eu estou explicando agora. Aí aqui acho que tem umas tecnicalidades legais que eu posso mencionar. Esse projeto, eu achei o template dele interessante, um template bastante reaproveitável aqui, né? E aí nele, basicamente, eu acho que o amigo que estava fazendo isso aqui, não estava pensando em... Ele não estava pensando em fazer nenhuma integração com o servidor, acho que ele só estava praticando front-end mesmo, porque o use effect, use state que o cara usou, está consumindo do próprio local storage. Como vocês podem ver aqui, é uma página, apesar de parecer, olhando rápido assim, né, parece que é uma página dinâmica, mas não, é uma página estática. Não está consumindo de nenhuma API. Então o use effect tanto popula os dados como, enfim, popula os dados e o use state consome desses próprios dados que estão sendo armazenados aqui no storage. Então foi a primeira coisa que eu mudei. Esses dados são mocados, né? E se eu vier aqui adicionar uma nota no projeto aqui do amigo, ele adiciona a nota, mas aí ó, foi adicionado no local storage, não foi feita nenhuma requisição. E aí, beleza. Agora vamos para a minha versão, né? Eu só decidi mencionar essa tecnicalidade que eu não enxerguei sentido. Provavelmente pro cara fez algum sentido, né? A prática era front, mas eu não enxerguei sentido em armazenar essas notas em local storage, sendo que, enfim, já que já que eu já tenho essas notas no meu servidor, eu simplesmente faço uma requisição HTTP e consumo as minhas notas do servidor e não tem necessidade de eu ficar colocando isso aqui em storage. Agora eu vou para a minha versão. Aí só para mostrar o que eu acabei de explicar, aqui. Estou fazendo uma requisição aqui pro meu servidor, a propósito, eu hospedei ele aqui na Vercel. E vocês podem ver, ele está consumindo do mesmo servidor da minha ferramenta XLI lá. Então, se eu vier aqui, a gente vai encontrar aqui, ó, aquela nota que eu adicionei. Minha nota, conteúdo, não coloquei tag, tá aqui. Beleza, a página não tá. Posteriormente eu ainda vou usar a biblioteca Chaxane para deixar essa página mais bonita, né? Mas vamos nos ater às funcionalidades. Eu implementei aqui esse paginador minimalista, para caso, enfim, as minhas notas fiquem cada vez maiores, né? Eu nunca acumulei tanta nota, então nunca passou de 2 notas aqui, só que houve essa implementação da minimalista das minhas páginas. Existe um ponto importante aqui no meu to-do, que é que a tela inicial ela ainda não está cacheando o estado da primeira página. Então, como vocês podem ver, ó, se eu for para a página 2, depois voltar para a página 1, ela repete uma requisição. E acredito que para, enfim, economizar a quantidade de requisições dessa aplicação, eu ainda está nos meus afazeres, né? Cachear o estado da primeira aplicação da primeira requisição
para quando eu for para a página 2 e voltar para a página um, os dados persistam aqui, né? E essa requisição não precisa ser repetida. Eu também implementei um filtro por tags, seguindo uma regra de negócio que é bastante comum em telas de checkout que provém aquelas opções de parcelamento. Obviamente não é o caso dessa aplicação, mas eu achei interessante mencionar. Notem que só aparecem 4 tags sendo apresentadas. E ao clicar no botão de ver mais, o restante das tags é renderizado por conta do meu limite que foi excedido. No caso aqui, 4. E se dermos uma olhada aqui no meu back, não há nenhum endpoint com uma carry responsável por listar todas as tags do meu banco. Só existe um endpoint que é o da listagem de notas. Reparem que o cliente só fez uma chamada para esse único endpoint. E beleza, como é que eu fiz para implementar isso? Eu criei um estado que irá armazenar a quantidade total de tags, mas isso por si só não resolve o problema, porque mais de uma nota pode compartilhar as mesmas tags. Então foi necessário remover duplicidades. E para isso eu usei esse set para criar uma lista única a partir da array que armazenava a quantidade total de tags. Então eu passei essa lista única como propriedade para o meu componente filho que renderiza essa quantidade de tags. Muito bem, basicamente era isso a solução que eu pensei, o projeto que eu tenho, é o último projeto que eu tenho codado. Agradeço a atenção até aqui.